Fala aí, torcedor do nosso canal Planeta Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da goleada do Cruzeiro sobre o Juventude 4-0 com 2 gols do Gabigol. E o cabuloso aí na liderança do Campeonato Brasileiro, são 33 pontos, 3 à frente que o Flamengo, que é o segundo colocado. Vamos trazer aí a repercussão da partida, aquilo que os comentaristas falaram da goleada, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo dos grandes clubes do futebol brasileiro você encontra aqui no nosso canal Planeta Futebol. Vamos aí para a repercussão e logo depois eu volto falando mais do Cruzeiro. Gols, 3 finalizações, 2 no alvo, 3 grandes chances e 2 desarmes. Mari, conversávamos aqui que sem dúvida é um personagem à parte esse Gabriel do Cruzeiro hoje, né? Pra gente ver como o entendimento é geral do que é o trabalho do Leonardo Jardim. Um Gabriel que entende quando é preciso ficar no banco e quando entra também entrega, faz parte desse conjunto todo, né? O Leonardo Jardim até fala no trechinho que a gente ouviu ali, o bom desempenho tem muito dos atletas, pouco do trabalho do treinador. Acho que de forma alguma, né? Como ele também conseguiu equacionar esse grupo do Cruzeiro, que lá atrás estava um pouco bagunçado, e aí trazer isso para campo também, né? Pois é, as coisas mudaram muito no Cruzeiro, né? Se a gente olha todo esse processo do primeiro semestre, de que você faz uma janela muito movimentada pensando nesses grandes nomes, de que você tenta virar o ano mantendo o Fernando Diniz, mas ao mesmo tempo, né, já terminando o ano passado não contente com o trabalho dele, você troca o comando técnico, você troca a direção, porque o Alexandre Matos, que fez parte desse processo de montar o elenco, já não está mais também. O Leonardo Jardim, ele chega com uma clara visão e o entendimento de que sim, as coisas precisavam mudar, pensando no grupo, pensando no desenvolvimento, que ele precisava ter essa liberdade para afastar quem quer que fosse ali, que não encaixasse na sua metodologia, e ele faz isso, né? Parece que, de fato, o Pedrinho recua um pouquinho para não ser mais tanto o protagonista desse novo Cruzeiro e deixa o Leonardo Jardim trabalhar, claro, com uma assimilação muito importante dos jogadores. Eu entendo até quando ele fala, né? Não sou eu, são os jogadores que estão fazendo isso. Porque, de fato, eles estão executando, né? A ideia do treinador muito bem. A assimilação, ela veio de uma forma rápida, dentro de um grupo que tem muita qualidade. Se a gente vê esses jogadores... No ano passado, o Eduardo foi muito importante para o Botafogo, o Christian foi muito importante para o Atlético, jogadores que de fato ali tiveram seus momentos também, e aí acabaram perdendo espaço e foram para o Cruzeiro. Então, ontem evidencia muito isso, né? O bom grupo, um grupo muito bem trabalhado, Cruzeiro muito bem fisicamente. Então, assim, entrega na proposta sem a bola, entrega na proposta precisando propor um pouco mais o jogo, como o caso contra o Juventude. E aí, a mentalidade e o comportamento é de time campeão. Agora, se vai se desenvolver, se desenrolar com o restante das rodadas, a gente vai ter que esperar. Muito na linha do que o Gabriel falou, né, Rafa? Não dá para falar em ser campeão. Exato. Na 15ª rodada. Também é uma fala muito sóbria dele, mas é bem verdade que o Cruzeiro vai estruturando esse trabalho, né? Vai consolidando muito esse trabalho para seguir nessa briga. Isso é indiscutível. O Cruzeiro é um candidato ao título brasileiro, por mais que o Leonardo Jardim adote estrategicamente um discurso que tira um pouco desta pressão. E está no contexto do futebol. Não dá para dizer que ele está totalmente errado em fazer isso. Ao contrário, até porque, até debatemos outro dia sobre isso, se não me engano foi no Equipe F, e eu dizia, eu acho que essa fala ela tem ao mesmo tempo um recado interno e um recado externo. O interno eu não quero meu time se empolgando demais, eu não quero jogadores perdendo o foco. E o externo torcedor, o planejamento que nós fizemos aqui é para pegar uma vaga para Libertadores. Então eu vou prometer algo que não está sequer internamente desenhado para acontecer. Claro que um time que postula vaga para Libertadores e lidera o Campeonato Brasileiro do jeito que o campeonato está na 15ª rodada, alguns times com 15 jogos, outros com 14, outros com 13... Esse time ele tem o direito de pensar, sim, em ser campeão brasileiro. E o Cruzeiro hoje tem organização, bola, ambiente, aparentemente ambiente, estrutura
individualidades, tudo isso com um nível de capacidade alto para levar o clube à condição de campeão nacional mais uma vez. É evidente que os cuidados vão ser tomados, estão sendo, em relação aos discursos, as posturas, né, no momento de dar uma entrevista, até porque o Cruzeiro só tem a perder com alguma coisa que ele venha a construir contra ele próprio. Agora, a gente vê o time jogar e vê ali uma equipe qualificada e com variações interessantes de jogo, um nível físico bem interessante, uma capacidade enorme de movimentação sem a bola. As rotações feitas para o jogo de ontem contra o Juventude não fizeram com que o time perdesse o padrão. O Cruzeiro teve o controle do jogo o tempo todo, uma hora imprimindo um pouco mais de intensidade, outra hora segurando um pouco mais a parte física, dosando as energias para poder ficar inteiro até o final. E aí acabou aplicando uma goleada merecida em casa, mostrando que é um time focado e que, apesar do campeonato não estar sequer à metade, deve acertadamente ser inserido no rol dos favoritos ao título. Pois é, né? O campeonato do Cruzeiro é não perder essa pegada até o Palmeiras e o Flamengo jogarem a Libertadores, para ser difícil de ser alcançado depois. Palmeiras e Flamengo, eles em tese querem tudo nessa temporada. Eles têm, e acho que o que assustava em relação ao Palmeiras até então é que o Palmeiras, diferentemente de Cruzeiro e Flamengo, não tinha jogado nada até agora na temporada. Sim. Uma partida ou outra você pegava. E aí o Massini falou, não por falta de jogador, né? Cada semana tinha um jogador novo. Esse jogo do Atlético, eu acho que ele quebra uma sequência ruim em casa, ele mostra alguns novos caminhos, como disse o Massini, mas o Palmeiras vai precisar confirmar isso. Fluminense no Maracanã. Pô, Fluminense vem de 2 derrotas, vem machucado depois do Mundial, perdeu o Arias e tudo mais, mas o Palmeiras do Abel, na era Abel, tem dificuldade com o Fluminense no Maracanã. Vai explicar? Tem. Então, mas esse é um jogo, é uma prova, porque o Palmeiras precisa de uma sequência de bons jogos, coisa que não acontece desde o ano passado. Não, teve esse ano no Campeonato Brasileiro, teve uma sequência excelente, calma também. Qual? No Campeonato Brasileiro, pô. De venceu, atuações? Claro, algumas atuações boas e resultados excelentes. Não, Internacional fora, sim. O Palmeiras pegou As no primeiro vitórias fora de turno do casa. Campeonato Brasileiro jogos razão. difíceis. Tem razão. Entendeu? As vitórias fora de casa... Vai precisar da mesma sequência agora para se manter lá. Isso, exatamente. Né? As vitórias fora de casa, a campanha fora de casa é boa e a dentro de casa vem sendo muito ruim. Agora conseguiu vencer uma partida em casa. Então eu acho que o Palmeiras... E o Palmeiras também vai lidar, diferentemente. Veja bem, Então daí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram a vitória do Cruzeiro 4-0. Agora eu quero falar um pouquinho do jogo, né? O jogo começou um pouco difícil para o Cruzeiro, porque o Juventude estava bem na retranca mesmo, 11 na zaga, dificultando, bloqueando ali as ações do Cruzeiro, mas bastou o primeiro gol, pessoal. Depois que o Cruzeiro marcou o primeiro gol, aí abriu a porteira, aí foi 2, 3, 4... Foi um chocolate que o Cruzeiro deu no Juventude. E mais líder do que nunca. Próximo confronto do Cruzeiro será na Neoquímica Arena, quando vai enfrentar o Corinthians. Corinthians que está muito pressionado. Inclusive ali, muitos falando que se até perder em casa para o Cruzeiro, pode ser demitido o Dorival Júnior, porque o Vojvoda já está fazendo sombra aí para os técnicos brasileiros após a sua saída do Fortaleza. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.